Chegamos ao terceiro tópico do estudo da nossa lição da Escola Sabatina desta semana. Nesse terceiro tópico, vamos considerar o tema Um princípio que devemos aprender. Primeira pergunta: que santo princípio Pedro nos ordena aprender e exercitar em nossa vida diária? Então aqui o apóstolo diz assim: tende ardente amor uns para com os outros. Por que a pergunta diz assim, é um princípio que Pedro nos ordena a aprender? Porque isso não é inerente à nossa natureza. Nós não possuímos isso. Já não nascemos sabendo isso. Não nascemos com isso, né? Então, por isso, vocês precisam aprender e exercitar. Né? Aprender e exercitar. E como se exercita? Então, isso na nosso viver, nossa vivência diária, convívio com os irmãos, né? Com os nossos amigos, afinal, na nossa área de convívio, né? Então, ele disse aprender e exercitar o amor ardente, o amor profundo, o amor verdadeiro, o amor de Deus, aquele que foi exemplificado na experiência, né, de Cristo morrendo pelo pecador, né? Morrendo pelo pecador. Então ele disse o amor fraternal não fingido, né? Porque nós podemos fingir que amamos nossos irmãos, né? É fácil fingir, mas ele não pode ser fingido. O amor fingido é o superficial. Sim. Ele não tem profundidade, né? Então, amai-vos ardentemente uns aos outros, fervorosamente, né? O amor impetuoso, até a palavra ardente tem esse sentido, né? E ainda diz assim, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, né? Então, sem o egoísmo, né? Que é natural ao coração humano, né? Isso, então esse é um princípio, né? Que, e quando fala, nos traz a palavra ordena, é porque é algo extremamente necessário. Extremamente necessário. Não é algo assim, considere isso, se você achar interessante, então se for possível, né? Se for possível. Não está aberto aqui a escolha. Eu não posso escolher isso. Eu preciso. Buscar ter esse amor ardente de uns para com os outros, esse amor verdadeiro. Até que se chama de santo princípio. É um santo princípio. Santo princípio, né? Vamos à pergunta B. Em que sentido o amor cobrirá uma multidão de pecados? Será que quando nós revelamos ou manifestamos amor para com os outros, então nesta boa ação, nesta boa obra, eu já posso pegar minha listinha de pecados ali e falar, olha, essa listinha aqui Deus vai riscar lá no céu também. Será que é assim? Cobrimos nossos próprios pecados quando nós fazemos boas ações de amor para com as pessoas? É interessante que a princípio eu pensava assim, né? Eu pensava assim, quando eu era ainda garoto, né? Eu lia esse texto, né? E, como reformista de berço, a gente foi aprendendo, lendo, e quando eu lia esse texto aqui, e o apóstolo diz assim, porque o amor, se você fizer um trabalho e reconquistar um irmão que está desviado, né? Se você conseguir isto, então você cobrirá uma multidão de pecados. Eu pensava, então Deus pode me perdoar, muitos pecados meus serão apagados se eu fizer esse trabalho, se eu amar o meu irmão. Mas o sentido da palavra é realmente outro. Então, quando existe um desentendimento entre eu e meu irmão, aconteceu ali coisas ruins, feias, pecados, né? Coisas consideradas como pecado. Então, o que eu devo fazer? Vou eu sozinho lá com aquele meu irmão, converso com ele, resolvo o problema e ninguém vai ficar sabendo da nossa desavença. Quer dizer, aquela multidão de pecados ficará encoberta. Aqueles pecados da desavença, né, não serão manifestos, revelados para outros. Então, é isso que disse o apóstolo. Agora, o Provérbios é muito interessante, diz que aquele que encobre a transgressão, então alguém te ofende, e você não sai contando para todo mundo, né? Isso não pode acontecer, e é o que diz aqui o sentido da nossa lição aqui. Então, se eu encubro aquilo, eu recebi vamos dizer, uma desavença muito grande de um irmão. Aí eu fico quietinho. Vou lá conversar com ele, resolvo o problema, ninguém mais fica sabendo.
Então ele diz, o que encobre a transgressão busca a amizade, volta à amizade, está tudo certo de novo, né? Mas o que revolve o assunto, aí se separa amigos, aí, né? Aí você pode até tentar depois, mas aí já tem uma corrente de pessoas comentando o que aconteceu entre nós. Influenciadas e tomando partido sobre a situação. Então separa a nossa amizade, né? Então é o que disse o apóstolo, se alguém fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É isso que o apóstolo então nos quer ensinar. Esses pecados, ninguém vai ficar sabendo, ninguém precisa ficar sabendo, né? Daquilo que aconteceu. Exato. Esse verso de Provérbios, apenas trazendo na linguagem mais atualizada, ele faz menção, né, de aquele que perdoa a transgressão, ele busca a amizade. Mas o que insiste no assunto, ele separa os maiores amigos. Então fica insistindo. Não, mas isso aqui e tal, daí fica insistindo. Acaba criando um volume maior, né, nesta confusão. Muito bem. Então, ficou muito claro aqui que esse cobrir uma multidão de pecados não diz respeito a cobrir pecados que cometemos e etc. e tal, mas é em relação a não propagar uma situação que está ali. Muito bem. E nisso nós percebemos, inclusive, da parte de Deus, que Deus não se contenta, né, em que haja a exposição de pecados, de problemas, de situações assim. E que Deus se sente desonrado quando tornamos públicos estas situações. E daí vai, e como as pessoas mencionam, solta, né, tudo assim. Deus, ele não se contenta com isso. O seu contentamento está em que as pessoas, quando haja uma dificuldade, se conversem, se ajustem e sigam em paz, né? Eu gostaria de ler aqui um pedacinho da nota, né? Na página 99, logo acima diz assim, se conseguir resolver o problema, terá conquistado o seu irmão. Desculpe. Se conseguir resolver o problema, terá conquistado o seu irmão, sem expor as fraquezas dele. E o acordo entre vocês será o véu que cobre uma multidão de pecados aos olhos dos outros. Aí a explicação clara, né? Muito bem. Então, é um princípio que nós devemos aprender. Neste tópico apresentado, é o princípio de que devemos manifestar amor. Em todas as situações, em todas as circunstâncias, esta é a base do relacionamento cristão. E que nós precisamos buscar com todo o empenho em nossas vidas.